Coríntios, capítulo 2, todos acharam? Vamos passar a fazer a leitura a partir do versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: Eu sei as tuas obras, que onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que os seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu os aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei contra a espada da minha boca. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Os capítulos, ou nos versículos anteriores, ao qual nós já examinamos, a igreja de Éfeso, a igreja da semeadura, a igreja que nos primeiros momentos dela de vida em Deus, cheia do Espírito, foi uma igreja que não cessou de evangelizar, uma igreja que semeava a boa palavra, uma igreja que fazia as primeiras obras. Mas aprendemos também que chega um momento que essa igreja ela abandona o seu primeiro amor, e ali vem da parte de Deus uma repreensão, uma correção, um conselho do Senhor para que aquela igreja voltasse a estar naquilo com o qual um dia ela começou. Também estudamos sobre a carta de Esmirna, ao qual aprendemos que foi uma das igrejas que não recebeu perseguição, aliás, repreensão, mas uma igreja que em tudo se manteve firme na presença do Senhor, mesmo diante de tantas perseguições e lutas, mas a igreja ela se manteve ali, sendo fiel à palavra e ao testemunho do Senhor. E agora nós entramos em Pérgamo, uma outra cidade da Ásia Menor, que é a atual Turquia hoje, onde havia também um povo de Deus ali estabelecido, um povo que tinha as suas obras, um povo que tinha a sua fidelidade, mas que também em algum momento na sua trajetória de vida cristã deixou a desejar os olhos do Senhor. E a maior preocupação do Senhor, irmãos, é que da forma que nós iniciamos na caminhada, nós devemos se manter até o fim. A gente aprende com essas cartas que foram direcionadas a essas igrejas muitas coisas para aplicarmos na nossa vida, como ensinamento, como doutrina, como orientação, para que nós venhamos vigiarmos, se policiarmos, para que nós venhamos nos mantermos sempre em uma posição em Deus, onde o Senhor seja glorificado. De todas as falhas que essas igrejas teve, ou algumas delas, todas elas são com certeza falhas que talvez nós encontraremos em alguma área da nossa vida. Talvez em algum momento nós deixamos o primeiro amor, talvez em algum momento nós deixamos de fazer a obra de Deus com dedicação, talvez em algum momento nós perdemos o amor ao próximo, enfim, porque nós somos seres humanos, somos sujeitos a falhas. Porém, sempre quando a igreja de Cristo ela se encontra em alguma necessidade espiritual na sua caminhada, o Senhor, que é o Senhor da igreja, Ele nunca vai dar as
para ela, Ele sempre vai se revelar, trazendo uma palavra de correção, de repreensão, de ânimo, de disciplina, de instrução, para que eu e você nunca venhamos sair do objetivo maior, que é servir ao nosso Deus. E servir a Ele com alegria, louvado seja Deus. A igreja de Pérgamo, o nome Pérgamo, se formos buscar uma tradução mais apropriada para o contexto daquela cidade, esse nome significa casamento pervertido, porque foi justamente nessa época de Pérgamo onde começou a ter uma grande mistura de falsos crentes e com crentes verdadeiros. Começou a haver uma diluição no meio do povo de Deus, uma verdadeira mescla começou a acontecer. As irmãs aqui que estão durando em casa, quem talvez nunca fez um bolo, que veio com aquela massa meio amarelada, mas você queria um bolo de chocolate, e aí você foi lá, pegou o Nescau, diluiu o Nescau e começou a colocar naquela massa. Quando o bolo está pronto, o que acontece? Às vezes por cima está amarelo, mas por dentro está de chocolate, da cor do Nescau. Ali foi uma mistura, uma mescla. Porque eu estou usando esse exemplo? Porque foi justamente o que aconteceu em Pérgamo. Pérgamo foi um período onde as perseguições contra a igreja, que já vinha de Esmirna, estava começando a cessar. Na história, um homem chamado, esqueci o nome dele agora, fugiu. Se alguém se lembrar, me diga. Fugiu agora, estava na mente e fugiu. Constantino, um homem chamado Constantino, tinha tido uma experiência de conversão, mas que na verdade não foi uma conversão genuína. E aí o que aconteceu? Constantino estabeleceu a religião principal do império era o cristianismo. E ele também estabeleceu que o cristão era formado pelo batismo nas águas. Não precisava um novo nascimento, só em descer as águas o camarada já se tornava cristão. E essa perseguição que vinha de Esmirna, que mantinha a igreja fiel, mantinha a igreja constante, pura, imaculada e sempre abundante no reino de Deus, em Pérgamo começou a se perder. Em Pérgamo, por as lutas cessarem, o diabo começou a trabalhar de outra maneira, porque o diabo viu, como já falamos muitas vezes, que matando os cristãos, lançando os cristãos nas arenas, nas cruzes, nas fogueiras, não acabava, pelo contrário, quanto mais cristão morria, mais pessoas ímpias se convertiam ao verdadeiro evangelho. Tamanho era o testemunho daquele povo que morria, dando testemunho da palavra do Senhor. E aí em Pérgamo o diabo muda essa estratégia e começa agora a se unir. Já que a gente não consegue destruir o povo de Deus, vamos se unir a eles, através de uma falsa convenção, através de uma falsa experiência de evangelho. E aí o império começou essa massa, as massas de pessoas começaram a se converterem, entre aspas, e aí começou a se diluir entre o povo de Deus. Havia alegria porque a perseguição tinha cessado, as mortes não estavam acontecendo mais, as cruzes, as fogueiras, as arenas dos leões não estavam existindo mais, mas muitos não perceberam que era uma estratégia mudada do diabo para que viesse dar fim à igreja, para que viesse levar a igreja a cair num paganismo religioso. E foi o que aconteceu, irmãos. Em Pérgamo havia muitos templos a deuses pagãos. Havia um templo ali que era voltado para o deus chamado Zeus, da mitologia grega. Havia também um templo dedicado a um deus chamado, deixa eu ver, eu não tenho o nome dele aqui, que é difícil, Esculápio. Quem sabe quem é Esculápio? Esculápio era um deus da medicina, ou deus da cura, o qual a sua imagem era uma serpente. E as pessoas vinham de vários lugares, várias cidades, vários ambientes, para se consultar ao Deus ali Esculápio, com o propósito de adquirir cura. Se vocês não perceberam, em todo o jaleco de um médico, de um enfermeiro, tem um desenho. Vocês já perceberam que desenho é esse? Quem já percebeu? Pode falar, meu irmão. Oi? Não escutei. Duas serpentes enroladas.
Já perceberam que não precisa de perceber. Quando você tiver a oportunidade, veja. Porque isso aí já vem lá de Pérgamo. Porque escolar pelo Deus da medicina, que ministrava cura, porém era um engano de Satanás, né? E essa experiência da medicina escolar, isso aí se transcendeu ao longo do tempo, e até hoje na nossa medicina que nós temos aqui na terra, os homens usam um símbolo que é um deus pagão chamado escolar. Vocês entendem que em tudo neste mundo existe a obra de Satanás, que não foi gerada de agora não, isso vem de séculos e milênios atrás, porque o diabo, irmãos, ele muda a estratégia, mas o propósito dele sempre vai ser o mesmo, para que a mão dele, a obra dele, o intento dele sempre continue no meio da humanidade. Então pessoas sem saberem usam um símbolo a um Deus pagão, Deus da medicina, um Deus que dá cura. E na verdade nós sabemos, só quem pode verdadeiramente curar é o Senhor dos Exércitos, é o médico dos médicos. Amém, meus irmãos? Então a essa igreja, Cristo começa escrevendo assim, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, Cristo diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O Senhor começa se apresentando para aquela igreja, daquela cidade, como alguém que tem uma espada de 2 fios. E quando ele fala de espada, ele fala de juízo, ele está falando da sua palavra, porque a palavra dele é quem julgará. Em outro momento Cristo diz, eu não julgo a vocês, mas a minha palavra é quem vai vos julgar, louvado seja Deus. Então ele já se apresenta para aquela igreja como aquele que tem uma espada. Em outros trechos de Apocalipse diz que essa espada aguda sai da sua boca, porque toda a palavra de Deus é com certeza tanto apta para salvar, como também apta para juízo, para condenar. Amém? Amém? Há um texto que diz que a palavra de Deus é como espada de 2 fios, que é apta para discernir a intenção do coração do homem, que penetra, né, para separar juntas e medulas. Lá em Efésios capítulo 6, quando Paulo está falando da armadura de Deus, ele diz o que? Tomai a espada do Espírito. Então a espada aqui que está saindo da presença de Deus é a sua palavra, e essa palavra ela veio para esse lugar como uma palavra de juízo, uma palavra de conserto. Quando ele diz assim, ó, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, porque só ele é quem pode julgar, só ele é quem pode salvar, só ele é quem pode condenar. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 13 ele diz, eu sei. Como sempre, em todas as outras cartas, o Senhor sempre se apresenta mostrando que sabe, que conhece todas as coisas. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Ou seja, a idolatria, o paganismo era tão grande que Satanás tinha se estabelecido ali, justamente com o propósito de corromper não apenas a cidade, mas principalmente o povo de Deus. Onde habitas, que é o trono de Satanás. E o Senhor diz, e retens o meu nome, e não negaste um elogio da parte do Senhor, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipa, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Então veja só que, ainda que houvesse algum resquisito de perseguição, mas era pouco em Pérgamo, porque a mistura estava tão grande, o paganismo estava tão grande. Foi naquele período que começou a idolatria entrar no povo de Deus, foi naquele período que começou a entrar as imagens de esculturas, onde os pagãos começaram a influenciar o povo de Deus a festejar as mesmas festas que eles faziam. E isso, irmãos, se perpetuou até os dias de hoje. Hoje a gente vê pelo romanismo, né, que isso foi introduzido pelo romanismo. A gente vê hoje o romanismo como tem poder sobre essas coisas, de influenciar festas de padroeiro, festas de idolatria, cultos pagãos, cultos a mortos e por aí vai. Uma série de coisas que foram implantadas naquela época, e isso trouxe a cada dia engano para a vida do povo de Deus. É bem verdade que ao longo do tempo o Senhor vai separando os que são seus. Lá em Sardes nós vamos ver que o Senhor diz, ainda resta alguns que não contaminarão as suas vestes. Louvado seja Deus, porque Deus sempre vai ter o remanescente fiel. Bendito seja o Senhor. Então mesmo em meio ao engano, às trevas, à mentira, à idolatria, mas o Senhor sempre vai conservar puro aqueles que verdadeiramente servem a Ele. Louvado seja o Senhor.
Então essa igreja, ela não negava o nome do Senhor, né, diante das lutas. Antipas, Jesus também fala de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto naquele período. Antipas, irmãos, a história relata que ele era um dos pastores aqui de Pérgamo, é um daqueles que estava aqui junto com os irmãos. A biografia, a história dele fala que ele foi lançado em um boi de bronze. Criaram-se um boi de bronze, de metal, vamos dizer assim, colocaram ele vivo dentro e colocaram fogo debaixo desse boi para que o bronze, a lataria esquentasse, e na verdade esse homem foi morto, queimado vivo, teve sua pele queimada, sua carne derretida do fogo, por não negar o nome do Senhor Jesus. Só que isso estava se acabando, e como a luta estava se acabando, as aflições e perseguição estavam se cessando, o povo se acomodou, o povo abaixou a guarda, o povo começou a se sentir bem. Não é assim que a gente se sente? Quando a gente está numa grande prova, numa grande luta, e essa prova cessa, qual é o normal? A gente, graças a Deus, passou a luta, passou o deserto. Só que aquela luta que estava sendo cessada, aquela perseguição que estava sendo cessada, não era da parte do Senhor. Pelo contrário, era o diabo mudando a forma pela qual ele iria pegar os cristãos. E por os cristãos não vigiarem, né, não ficar atentos acerca do que estava acontecendo, houve essa grande mistura, houve essa mescla, ao qual o paganismo começou a tomar conta do povo de Deus, e aí a idolatria passou a não ser mais pecado, adorar imagens passou a não ser mais pecado, fazer cultos aos mortos não passou a ser mais pecado, consultar os mortos e uma série de coisas, se prostrar diante de imagens de esculturas, acender velas para a imagem de escultura, fazer missa de sétimo dia para o morto. O que é que o morto tem a ver com a missa de sétimo dia? Essas coisas veio lá de Pérgamo. Essas coisas foram introduzidas lá e foi se aperfeiçoando até o dia de hoje. A doutrina do engano, a doutrina da malícia, a doutrina mentirosa, a doutrina de demônios, ela começou a se estabelecer e ter grande força aqui em Pérgamo. Por quê? Porque houve espaço. A igreja baixou na guarda. A igreja não entendeu que as lutas cessando eram artimanha do diabo para desfrutar de uma liberdade onde iria roubar a fé e a esperança de uma igreja que já vinha da experiência de Esmirna, uma igreja perseguida, uma igreja pobre, uma igreja massacrada, mas uma igreja que era cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos lá, verso 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Que coisas são essas? Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então olha só, em Pérgamo estava existindo justamente o mesmo espírito do engano que estava atuando lá atrás do Velho Testamento, através de Balaão. Balaão era um profeta de Deus. Balaão recebeu uma proposta em bens materiais, em dinheiro, para amaldiçoar o povo de Deus. Porém, Balaão diz: jamais possa amaldiçoar o que Deus abençoou. Toda maldição que vai sobre o povo de Deus, Deus vai reverter em bênção. Porém, a proposta foi boa. Balaque insistiu com ele, ofereceu. E qual foi a artimanha de Balaão? Não, faz o seguinte: já que a gente não consegue amaldiçoar esse povo, porque Deus abençoou, pega das melhores mulheres pagãs, dos povos pagãos, as mulheres mais bonitas, as mulheres sensuais, bem vistas, e traz elas para se envolverem com os homens do povo de Israel. Que foi o que aconteceu lá no Velho Testamento. E as mulheres pagãs, que eram belas aos olhos dos homens, começaram a se envolver com os homens do povo de Israel. Os homens cederam, os homens começaram a ter relacionamento com as mulheres pagãs, e essas mulheres levaram os homens de Deus à idolatria e a comer de comida oferecida aos ídolos estranhos. Então, de certa forma, o diabo conseguiu perverter o povo, e o Cristo vai deixando de dizer que aquela mesma atuação que aconteceu lá no tempo de Balaão
aqui, estava aqui essa doutrina do engano, estava aqui o diabo trabalhando da mesma forma, o mundo entrando no seio da igreja e influenciando a igreja a ser igual a eles. O mundo entrando na igreja e influenciando a igreja a amar as coisas que o mundo ama. E a gente sempre diz, porque a palavra diz que a luz nunca se mistura com as trevas. Porém, quando a gente perde o discernimento, se nós perdermos o discernimento, aí será o grande sinal que nós iremos cair. Estamos prestes a uma queda espiritual. Porque aconteceu assim no tempo de Balaão, aconteceu aqui na igreja. O diabo, de forma sorrateira, começou a induzir o povo, a se misturar com o paganismo, com a idolatria, e isso se perpetuou de tal forma que hoje, irmão, nós vivemos uma época do então não tem nada a ver. Tudo não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso é religiosidade, isso é regra de igreja, isso é isso é aquilo. Um cristão, um servo ou uma serva, que ele lê a palavra, que ele come a palavra, que ele ama a palavra, ele sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele sabe o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Ele está bem definido na sua experiência, porque ele conhece a palavra. E quem está firmado na palavra, irmão, jamais vai ser enganado por obra do engano. Ainda que reluza como ouro, ainda que pareça bênção, ainda que seja belo ou bom aos meus olhos, mas se não está de acordo com a palavra, eu tenho que rejeitar, porque é obra do engano. E o povo aqui, alguns, por não terem discernimento, se deixaram levar. E o Senhor disse que viria com a espada. E quando foi que isso aconteceu? Lá no século XVI, quando Martinho Lutero, lendo as Escrituras, aqui já entra a história, ele descobre na palavra que tudo que ele cria e pregava era obra do engano. Para quem não sabe, Lutero era um monge teólogo da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele seguia todas aquelas regras, ele tinha os seus deuses pagãos. Só que chegou um momento que ele foi movido pelo Espírito de Deus a conhecer a verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho. Quando a igreja romana ensinava que a salvação é pelas obras, Lutero começou a ver na palavra que a salvação era pela fé. Quando Lutero começou a ver que não precisava da igreja para ir até Cristo, mas o cristão tinha direto acesso à presença de Deus, porque a igreja romana ensinava o quê? Que ninguém ia a Deus se não fosse por ela. Olha só, a igreja romana, ela sempre teve e Deus tem poder sobre a palavra. Eles dizem que tem, eles têm poder, primazia sobre a palavra. Então eles diziam que a única forma de um pecador chegasse a Jesus ou a Deus é através da igreja. E os irmãos creem que é através da igreja? Fala que só há um mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a condução, eu sou o único meio de levar vocês ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas verdades impactaram Lutero ao ponto de ele ali, irmão, ele não queria abrir uma igreja nova. Ele apenas queria reformar a igreja ao qual ele estava. Ele queria convencer os clérigos, os papas, os bispos, que eles estavam errados. Ele queria convencer pela palavra que o crente tem a doutrina do sacerdócio universal do crente, onde todo cristão tem direto acesso à presença de Deus em Cristo Jesus. Ele queria mostrar para os cardeais da época que a salvação não são pelas obras, não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo fez por mim no Calvário, é pela graça, por meio da fé. Porém, Lutero achava que fazendo isso ia ser aceito, ia ser bem recebido. Só que ele estava lutando contra uma muralha de pedra enorme. Ele estava batendo de frente contra um sistema diabólico que estava imperando naquela época. E esse sistema impera até hoje, no meio não só do romanismo, mas de muitas igrejas que se dizem evangélicas. Infelizmente, esse império das trevas, que querem mudar dogmas religiosos, regras, não é Jesus, mas tem que fazer isso aqui.
Na salvação é Jesus, mas tem que ler esse livro. É Jesus e a profetisa tal. Eles criaram ali em Pérgamo tantos templos pagãos que Cristo chega a dizer que ali estava o trono de Satanás, aonde ele reinava. E os homens são tão audaciosos que também criaram tronos para adorar deuses. Inclusive o romanismo criou um trono no céu para adorar a rainha do céu. Os irmãos sabem quem é a rainha do céu? Na visão romanista, quem é? Ninguém sabe. Quem? Maria, Dona Maria, nossa irmã Maria, uma serva abençoada, foi escolhida por Deus para gerar o Salvador do mundo. Glória a Deus. A Bíblia chega a dizer que ela é bem-aventurada entre as mulheres, porque o anjo disse a ela, uma mulher que teve um papel extraordinário na salvação de toda a humanidade. Ela foi um instrumento separado por Deus para dar luz ao Messias. Só isso. Ela não é digna de adoração. Ela não é rainha do céu. O romanismo diz que teve um tempo aí, que eu não me lembro a data, que ela ressuscitou com ossos e tudo e subiu para o céu. E isso se crê. Se dizer que ele ressuscitou, a pessoa não crê não, mas se Maria ressuscitou, as pessoas acreditam. Porque a obra do engano veio justamente para enganar as pessoas. E as pessoas preferem acreditar na mentira do que na verdade. O próprio Cristo disse: vocês creram mais na mentira, não quiseram a verdade para ser libertos. E até hoje, irmão, essas mentiras pagãs se perpetuam no meio do povo. Aí você diz: não, mas a igreja evangélica, mas está cheia de idolatria em muitos ambientes, cheio de paganismo. Você vê algumas igrejas evangélicas, tem a Arca da Aliança, onde a Bíblia diz que a arca se perdeu e Deus não permitiu ninguém achar. E Deus diz, acho que é lá em Jeremias, se eu não me engano, que ele de maneira nenhuma permitiria alguém fazer uma réplica da arca. Mas os homens hoje audaciosos, desobedientes, filhos das trevas, estão fazendo arcas de aliança e botando candelabro, rituais usando o tecido do Velho Testamento. Tudo isso é idolatria, porque tudo isso morreu com Cristo no Calvário. Em Cristo foi aberto um novo e vivo caminho. Somos salvos pela graça. Não precisa você de Jesus e de outra coisa. Se você vai para o adventismo do sétimo dia, não é Jesus e Ellen White. Se você vai para o tabernáculo da fé, é Jesus e o profeta William Branham. Se você vai para Testemunho de Jeová, não é nem Jesus, né? É Deus e o camarada que teve as visões. Só que os caras são tão espertos que agora não é mais Testemunho de Jeová, não. Acho que eu estou misturando. É os mormons, né? Os mormons que tem a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Pronto. Os mormons. Inclusive, tem os camaradas aqui dentro, infiltrados. Estão aqui dentro infiltrados. Enquanto você está dormindo, o diabo está trabalhando. O diabo tem seus agentes. De dois em dois aí, ó. Pregando a doutrina do engano. Um bairro cheio de igreja evangélica, onde Cristo era para ter preeminência aqui, prioridade, alcançando as almas, pelo trabalho da igreja. A igreja não está nem aí. Mas por que a obra do engano os cabas faz e dá o sangue? Por quê? Por quê? Desse quando eu conto para eles aí, dois que eles me batem, falam comigo uma coisa, mas nem olha não. Tem um galegão, passa por um galegão hoje, esses dias aí, foi ótimo. Então aí eles mudaram, não é mais mormon, porque mormons conotam um nome diferente, é uma seita e tal. Aí mudaram, disseram o quê? Eu não sei ali que o YouTube que é o preço comercial. Oi, você quer um presente? Né? Quem nunca veio isso aí? É direto, os caras investem, o diabo investe, meu irmão, na propaganda da doutrina do engano, investe. Você quer um presente? Um sorridente, um sorriso, né? Uma coisa linda, né? Chegue, temos aqui um presente para ligar. O Novo Testamento de Jesus Cristo. Como é que é a história? Um outro, né? Um outro testamento de Jesus Cristo. Paulo diz em Gálatas o quê? Se eu ou um anjo descer do céu e pregar outro evangelho, seja o quê? Maldito, porque não tem outro evangelho, irmão. Aí o cara vem apresentando um outro evangelho. Então é a Bíblia e o outro evangelho. Isso
E aí estão enganando as pessoas. Por que a mentira às vezes tem prevalecido? Porque a verdade está chegando. E quem ficou responsável de denunciar a verdade é eu e você. Se um dessas pessoas lhe parar e você falar um versículo da Bíblia e identificar que você é cristão, eles não querem conversa. Eu sou doido que alguns me parem. Vou ter onda de dois, sabe? Deixa eles falar, e depois eu... Então, meus irmãos, o diabo ele não brinca. Ele está trabalhando, ele tem os seus. A obra do engano está aí. Está aí. Cai quem quer. Está aí o golpe, né? Cai quem quer. Então isso já vem lá de Pérgamo. Lá de Pérgamo isso aí se abrangeu. Esse culto à idolatria. Esse culto ao Deus da medicina que cura. Por isso que muitos médicos hoje são ateus. Muitos médicos não creem em Deus. Eles creem na medicina. Porque eles creem no Deus pagão. Isso é sério. Isso é muito sério. Amém? Alguém quiser colocar alguma coisa, fique à vontade. Vamos lá. O Senhor disse que tinha poucas coisas contra aquela igreja. Eles estavam tolerando, né? Tinha alguns ali que seguiam a doutrina de Balaão, a doutrina do engano, a doutrina da sedução, a doutrina da mistura, aonde o mundanismo estava se misturando com o povo de Deus. E interessante que quando o mundo se aproxima do povo de Deus, dificilmente o povo de Deus ganha o mundo para Jesus. É o mundo que virou o povo de Deus para as trevas. Pode ser assim. Sempre é assim. Você já viu alguma experiência de alguém que era cristão e casou, se envolveu com uma pessoa ímpia e hoje esse cristão está no mundo? Eu conheço pessoas assim. Não consegue mais seguir Jesus. Por quê? Porque as trevas o apanharam. O diabo é astuto. O diabo é astuto. Luz só se junta com luz. Trevas só dá certo com trevas. Amém? Então hoje a gente vê, irmãos, aplicando isso para o dia de hoje, a gente vê o quanto essa doutrina de Balaão, esse engano da sedução, está dentro do povo de Deus, está envolvido em muitas igrejas, onde o mundo tem influenciado o povo de Deus. Hoje tem tudo dentro das igrejas, tem tudo, menos o evangelho. Em muitos ambientes tem tudo, tem show, tem apresentação, tem jogo de luz, tem fumaça, tem música gospel, tem danças, tem tudo. Tem forró gospel, tem quadrilha gospel, carnaval gospel, só não tem Jesus. Por quê? Porque a mistura tomou conta. A mistura tem diluído a mentira junto com o povo de Deus, e muitos, por não ter discernimento, têm caído na obra do engano. Infelizmente, eu já vi muitas pessoas, igrejas, não, eu vou casar com um do mundo porque na igreja não tem. A igreja não tem, ou porque você não sabe esperar e orar ao Senhor? A igreja tem. Deus sempre vai ter os seus. Aí eu já vi muito isso na congregação, que eu vi, experiências assim, e de outros ambientes. Aí vai, uma vez uma experiência, uma jovenzinha, eu já contei aqui, tem um jovem na igreja, um servo de Deus, um homem de Deus, um jovem de palavra, de Bíblia, de oração, mas porque não era tão belo fisicamente, tinha talvez a cara de abestalhado, aquele suspeito de cara de abestalhado. Aí a irmã não quis, a irmã queria um descoladinho, do bonitinho, de lábios vermelhos, porque hoje esses homens estão tirando foto do celular e botando lábios vermelhos. Que geração é essa que a gente está vivendo? Cadê os homens? Está ficando em extinção os homens, tirando foto com eu não sei nem o que é isso aí, foto, filtro, sei lá, com cílios grandes, lábios vermelhos, fazendo biquinho mais, um modo de homem frouxo. Homem tem que ser homem, calo nas mãos. Eu chamei um rapaz para cá, vamos procurar aquele mais, eu mostro a tua mão, lisinho que tem Buda de menino novo. Todo mundo você é assim, homem, grossa, cheio de calo, você é mão de homem. Quando passa nas costas da mulher, parece um ralo. Esse negócio de homem sensível, homem sensível, que fala docinho, que fala mansinho, fininho. Não, você está com defeito de fabricação. Entendeu? Aí a irmã não foi, se engraçou com um playboyzinho fora, só porque ele ia para a igreja, visitar, mas era um ímpio. Era uma doutrina de Balaão inserido no meio da congregação. É de Deus.
é de Deus. Casou, começou a apanhar. Começou a apanhar. Aí depois vai para o pastor. O que é que eu faço? Ele vira. Na hora de escolher, tu não pediu opinião ao pastor. Na hora de tomar uma decisão, tu não buscou o Senhor. Aí quando está na peleja agora, aí o pastor é que tem que resolver o problema. Irmão, nós temos que ter cuidado demais. A doutrina do balão está aí. A doutrina do engano está aí. A sedução do mundo está aí. E se nós não vigiarmos, essa sedução entra. Hoje, a sensualidade, a promiscuidade está dentro das igrejas. Você liga algumas coisas no YouTube, alguns cultos, as vestes de mulheres pregando, vestes que realmente não condiz com uma vida com Deus, vestes sensuais, mulheres que botam um circo que parece um rato de pavão em cada olho, um negócio, uma maquiagem, uma coisa extravagante, um batom preto, umas unhas desse tamanho de Elvira, a rainha das trevas, um decote mostrando os seios, está no púlpito, não está pregando. Agora o que? Lascívia é uma obra da carne, desejos da carne, e isso é o que tem prevalecido, irmãos, infelizmente. E se falarmos alguma coisa, não tem nada a ver. Vamos aqui para diretrizar a vida de ninguém. Você achar que deve andar. Porém, eu sempre digo, quem tem o Espírito Santo vai saber como se deve andar. Porque o Espírito Santo é quem nos guia toda a verdade do Senhor. O Espírito Santo é ele que nos santifica cada dia, na verdade, que é a palavra do Senhor. Então andamos errado, falamos de forma errada, se vestimos de forma errada, se quisermos. Porque temos o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Não precisa ninguém aqui estar dizendo nada, não. Nem sou eu que vou estar dizendo, não. Amém? Eu vou cuidar da minha vida, da sua não. Você só faça orar. Deixa o Espírito Santo cuidar dela, porque ele sabe cuidar da sua vida de forma maravilhosa. Amém, meus irmãos? Vamos lá, prosseguir aqui. A doutrina de Balaão, o qual ensinava, Balaque lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios a idolatria e se prostituíssem. Muitas comidas hoje, alimentos em determinadas festas, são sacrificadas a ídolos, a demônios. Paulo em Coríntios fala: as coisas que os gentios sacrificam a demônios. E eu não quero, diz Paulo, que vocês sejam participantes da mesa dos demônios. Nós temos que ser participantes da mesa do Senhor. Amém? Certas comidas em determinadas festas durante o ano é paganismo, é oferecido a demônios. Porque só se come naquele dia, porque só se foca naquele dia. Isso é doutrina de Balaão. Isso é tropeço para o povo de Deus se sujeitar a participar da mesa do demônio em qual o mundo está participando. Só que para alguns, gente, não tem nada a ver, porque o que contamina não é o que entra, é o que sai. Sim, mas isso é outra coisa, fora de um contexto. A gente está falando de comunhão com aquilo que o mundo está tendo. A preocupação é essa. Quem aqui come pamonha em janeiro? Amém. Entendeu? Mas para a lógica nossa humana, qual é o dia de comer pamonha? Oi? São João. Dia de São João. É dia da pamonha, da canjica, é tradição. Não só é tradição, não. É doutrina de Balaão. É doutrina de engano. É doutrina de engano. Amém? Vamos lá, vamos para frente, versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Quem eram os nicolaítas? Era um grupo de pessoas que se introduziram dentro da igreja para mostrar, com o intuito de mostrar que pecado não é pecado, que pode-se viver o evangelho fazendo o que quer, sem mudança, sem renúncia, sem cruz, uma vida de libertinagem. Essa era a obra do nicolaíta. Era um evangelho que precisava deixar o pecado, renunciar. Aí eu pergunto, essas coisas hoje estão evidentes no meio do povo de Deus, ou não, nas igrejas? Líderes que
não mais se preocupa em pregar o evangelho da cruz, o evangelho da renúncia, o evangelho que confronta o pecado, o evangelho que ensina que pecado é pecado e sempre vai ser pecado. Mas não, tem que ter um evangelho mais light, um evangelho mais saudável, um evangelho que atrai as multidões, um evangelho que as massas em peso vêm, porém, sem mudança de vida, sem novo nascimento, sem transformação, sem renúncia, sem mudança de mente, e fica um monte de bode querendo ser ovelha dentro das igrejas. Essa é a realidade. Um monte de bode querendo ser ovelha. E os líderes, que são os piores, eles usam de mecanismos humanos e terrenos e carnais para atrair essas pessoas. Vamos lá no culto hoje, que lá tem um show sem álcool. Show sem álcool. Como esses dias eu vi um vídeo aí onde criou-se uma balada gospel, né? Uma balada de funk gospel, para a galera gospel, para os jovens curtir, paquerar. As bebidas não tem álcool, e o cara faz a reportagem e a luz, e o cara dançando lá. É bom aqui, que prevalece aqui a santidade, não sei o que, Deus está presente. E que profanação, meu irmão. As pessoas, eles, na maior liberdade, na maior naturalidade, como não tivesse temor nenhum. Essas pessoas nunca nasceram de novo. Isso é obra de Balaão, do engano, nicolaítas inseridos no meio do povo de Deus. Vamos atrair o jovem, vamos oferecer o que o jovem gosta. O que é que os jovens tinham gostado? Palavra. Vamos cheio do Espírito Santo, saber da palavra. Vamos oferecer o que o jovem gosta. Se tivéssemos oferecendo o que o jovem gosta, aqui estava cheio de jovem. Vamos mudar um pagodinho, um samba. Vamos mudar um showzinho com um jogo de luz. Quem sabe rola uma paquera, rola um fica. Quem sabe as encalhadas não se desencalham. Quem sabe as solteiras não casa. E as pessoas gostam disso. Teve um tempo aqui que tinha uma igreja aqui, perverte nossa terra, né? Sara nossa terra. É só para perverter, não é para Sara, porque não Sara nada. E nesse tempo a gente estava lá no culto de mães, aí eu passava a pé, uma caixinha de som pequenininha. Quando eu passei lá, tudo fresco, escuro e a luz. Eu digo, quem vai passar? Vai dizer que isso aqui é um ambiente cristão? Uma boate. Uma discoteca. Um ambiente de promiscuidade, de prostituição. E era assim de jovens. Assim, ó. Cheio. Era cheio de jovens. Uma boa parte deles que mora aqui, chegou, que eu conheço, chegou até se batizar nas águas. E hoje, sabe o que diz a mim? Eu me passei influenciado pelos outros. Influenciado, não entendi, não sabia de nada. Hoje eu estou pior do que eu estava. Nunca conheceram Jesus, nunca tiveram experiência com Jesus. Por quê? Porque a sedução do mundo atrai eles. Os copos, eu digo porque tem gente que já foi de lá. Os copos que eles botavam para beber lá eram os copos que eram copos de bebidas de Halloween, coisa das trevas. Aí tem aquela fumacinha. Aí tem o tal do Arena Jovem. O período da Arena Jovem, quando soltava jovem, e aí apagava-se as luzes, um show de rock gospel, né, uma música gospel, e era só pulo, e batidão, e suor, e correria, e vai lá, e bate no outro, e eu fazia isso que eu estava no mundo. Eu não conhecia Cristo. E aí, foi para a Arena Jovem, uma vez eu perguntei a um trabalhador que não pagava. O outro foi boa? Foi boa, foi fogo. Só palavra, não teve palavra não, só foi louvor. Só pulo e alegria, o Espírito Santo operou. Aonde é que tem o Espírito Santo de Deus e não tem a palavra de Deus empregada? Se o Espírito ele veio para ensinar a verdade ao povo de Deus, então o povo se engana. Aí você vai ver esse jovem hoje, é todo mundo decepcionado, no mundanismo. Infelizmente, essa é a realidade. Isso aqui aconteceu em pé, mas está presente no dia de hoje, irmão. Esse engano aí está presente no dia de hoje, em muitos ambientes. Quando você vê abrir uma igreja, um ambiente que está crescendo demais, está cheio demais, pode ter certeza.
tem alguma ação do diabo ali. Tem. Porque a igreja de Deus, ela pode crescer, ela cresce, mas ela cresce de forma saudável. Ela tem que crescer com os pés firmados na doutrina. Ela tem que crescer firmado na palavra. Porque senão, se for só um enchimento com fermento, incha, bota fermento do bolo demais para comer, bota fermento mais no pão no bolo, o que acontece? Incha. Mas é só fermento. É só fermento. E Jesus cautelares com o caldo do fermento, os fariseus, que era a doutrina falsa. E hoje está assim, ó, de fermento das igrejas, atraindo as pessoas. Eu vou falar porque lá acontece isso. Eu vou falar porque lá é isso. Vai. Tem evangelho? Se tiver evangelho, nenhum que modifica não. Tem algumas igrejas evangélicas hoje, que são grandes, que se começar a pregar uma palavra como ela é, a metade vai embora. A metade para outro lugar. Não vem para cá, porque aqui nós somos a igreja do bola de neve. Somos roqueiros. Blues. Largador na orelha, da costa por cima dos olhos. A gente senta no chão, chapéu para trás, para assistir o culto, mastigando chiclete. Existe para todo tipo de gosto, irmão. Existe para todo tipo de gosto. Doutrina de Balaão e de Nicolaítas. Infelizmente. Hoje, o tempo que nós estamos vivendo, só quem quer a doutrina do Evangelho verdadeiro é quem realmente tem uma experiência verdadeira com Jesus. Quem não tem, quer movimento. E movimento é uma coisa, avivamento é outra. Amém? Amém. Não estou compreendendo? Vamos mais para frente. Versículo 16, o conselho de Deus para essa igreja. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Essa espada afiada, que nós vimos aqui nos primeiros versículos. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se esse povo não se arrepender, se nós cairmos em algum momento da caminhada, irmãos, por negligência, por falta de vigilância, se nós não se arrependermos e voltarmos a praticar as primeiras obras, as boas obras ao qual foram preparadas para que você andássemos nelas, se nós não voltarmos a ter uma vida de arrependimento, nós teremos um encontro com o Senhor, mas esse encontro será para juízo. Porque ele diz, ó, eu mesmo, né? Versículo 16, arrepende, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. É o Senhor que vai tratar com cada um dia. É o Senhor que vai encontrar com cada um. Essas pessoas estão se enganando ou se deixando ser enganadas, mas se não se arrependerem, um dia eles vão encontrar também com o Senhor. Mas o que eles vão ouvir do Senhor não é uma palavra vinda e bendito meu Pai, é uma palavra de juízo. Apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno. Porque tudo o que vocês deveriam fazer, vocês não fizeram como igreja. Vocês inseriram o mundo dentro da igreja. Vocês deixaram de pregar a verdade para não ferir alguma pessoa. Preferiram sacrificar o rebanho por causa de um bode que estava no meio. É o que está acontecendo. Muitos líderes sacrificam o rebanho de Deus para manter alguns bodes da igreja. Só porque são bodes que tem isso aqui, ó. Dinheiro. Sou comprado por isso. Hoje eu estava conversando com o irmão e dizendo, irmão, a igreja que eu congrego está saindo muita gente. Estamos perdendo muitas pessoas. Por quê? Porque o presidente ganha 45 mil reais. E o pastor da nossa congregação está passando necessidade, desempregado, enfermo, não pode mais trabalhar. E a gente tem que levantar uma cesta básica, os irmãos misericordiosos que levantou cesta básica, vai socorrer o pastor, porque foram pedir auxílio lá na central, e estavam dizendo, a gente não tem condição de ajudar, miseráveis, hipócritas. Foi quando saiu. Eu fico irado com isso. Como é que o camarada tem um presidente de 45 mil e um pastor que dá a vida, meu irmão? Um pastor que vem muitas vezes com o seu carro, com sua moto, botando gasto no seu bolso, está numa necessidade de enfermidade, a família passando necessidade, morando de aluguel, e a igreja não pode ajudar. A liderança não pode ajudar. Mas quando chama alguém para pregar, paga 3 mil, 4 mil.
enche os bolsos desses cães gulosos de dinheiro. E ele disse: meu, eu estou tão triste que a vontade que me der de sair. Então saia, meu irmão. Eu não vou nem pedir para você orar, que antes eu pedia para você orar. Olha, não, saia, está na cama, sai dela, povo meu, para que você esteja participando com as suas abominações. Não olhe, não, saia, está errado, saia. Igreja certa, perfeita, não vai ter, não. Nunca vai ter, nós somos falhos. Mas pelo menos para algum lugar que trabalhe com a justiça e com a verdade. Porque como é que uma igreja local que entra todo mês 5, 6 mil reais não pode ajudar um pastor da congregação que está enfermo, não pode trabalhar, pagando aluguel, passando necessidade e faz vista grossa? Essa é a realidade, irmão. Isso é só de pequenas coisas que a gente consegue saber, porque aqui acolá alguém nos conta. E o que a gente não sabe? E o que a gente não sabe? Porque onde tem isso aqui, ó, a corrupção reina. Por isso que sempre, desde o começo, eu orava ao Senhor, se for para a gente começar um trabalho, ir para frente, se for para ter dinheiro na congregação, em abundância, e a gente se corromper, não mande dinheiro. Não mande dinheiro em abundância. Se for para a gente se corromper, eu não quero. Glória a Deus que Deus não tem mandado de abundância, mas manda o necessário para o suprir da congregação. As necessidades do local. E ninguém está corrompido, ninguém está vivendo e cada um vem com o seu suor. É o que a palavra diz. Se um dia eu precisar da ajuda dos irmãos, vou pedir ajuda. Como os irmãos quando precisam de ajuda, tem que pedir também, porque nós somos uma família, estamos para ajudar um ao outro. Amém? Mas eu fico indignado, irmãos, porque a gente vê aí fora igrejas grandes que poderiam fazer realmente algo como a Bíblia ensina, mas fazem do contrário. Eu disse a ele, meu irmão, você é dizimista lá, você não, você ganha quanto por mês? Um salário mínimo. Você dá para viver? Irmão, graças a Deus, Deus abençoe, a gente aperta ali, mas dá para a gente sobreviver. E por que teu presidente tem que viver com 45 mil? Ele é melhor que tu em quê? Deus vai cobrar, meu irmão. Deus vai cobrar. Os caras estão engordando em cima da lã das ovelhas, porque a casa do cara tem que ser a melhor. Esse dia eu fui levar um lugar na casa do irmão que morava aqui, ele trabalha de segurança. E ele disse: eu trabalho no condomínio de luxo aqui em Campina Grande. E lá, o presidente de uma igreja de Campina Grande está fazendo uma casa para ele lá. A casa é milhões. O valor da casa que está sendo construída é milhões. Eu digo, porque a casa tem que ser a melhor. Você não tem ninguém errado ter uma casa melhor, não. Mas construir uma casa melhor com o seu suor, não com o suor dos outros. A casa é melhor, o sapato é melhor, o carro é melhor. Porque o irmão pode ter um carrozinho popular de 25, 30 mil. Porque o pastor presidente pode ter do mesmo jeito, tem que ter uma SW4 de 400 mil reais. Isso não é ostentar, não. Chamando o povo de trouxa na cara e o povo não percebe. O rapaz chegou para você, eu comprei umas cartelas de bingo. Porque a gente está vendo uma era do bingo. Bingo, sorteio, rifa, bazar. Tudo isso com o propósito é arrecadar dinheiro. Quer arrecadar dinheiro? Bota um freezer ali, bota sorvete para vender. Quer arrecadar dinheiro? Arrecada roupa velha que os irmãos não usam, vamos vender. Se o povo tivesse arrecadando para dar, meu irmão, quem não tem, mas para vender, meu irmão. Para vender. É bazar, é rifa. Estamos fazendo uma rifa para juntar dinheiro para o conjunto tal. Quer o sorteio? Kit de caiaque. Kit de caiaque. É só o que rola, né? Só caiaque. Você também aquele caiaque de Natal, né? Caiaque qualquer coisa. E as pessoas, sem perceber, estão colocando essas coisas dentro da igreja, sorteios, essas coisas, bingos. E infelizmente, sem perceber, tem corrompido tudo. Às vezes, a liderança induz a igreja a vender as cartelas. Não, é por uma boa causa. É para comprar a roupa do conjunto Liga dos Vales. É para a roupa do conjunto Estrela da Manhã. Para ficar todo mundo padronizadozinho. Mas se já tem uns dízimos nessa oferta, por que não tira de lá? Já que tem lá, por que não tira? Os irmãos é quem tem que vender, se arrebentar para vender cartela, e depois tem que vender tudo. Se não vender, tem que botar do seu bolso. Tem que botar do seu bolso. Porque a meta é vender tudo. Vocês não estão entendendo?
que virou negócio? Virou negócio? E a palavra diz: no final dos tempos fazeriam negócio de vós. Virou negócio. Vamos lá. O conselho é: arrepende, porque senão em breve eu virei e batalharei contra eles com a espada que sai da minha boca. Ao conselho agora 17 é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Louvado seja Deus. Pode falar. Sim, o maná, faltou o maná, foi o maná, é o principal, né? Não está com fome. Esquecendo o maná. O Senhor disse: ao que vencer, dar-lhe a comer do maná escondido. Por que está escondido? Porque não é para todo mundo, não. É só para aqueles que vencerem, irmão. É para aquele que venceu o pecado, vencer a doutrina de Balaão, vencer a sedução do mundo, vencer as tentações, vencer tudo aquilo que Cristo nos dá força para vencer. Para esse, o Senhor tem o quê? Um maná escondido. Maná escondido é o banquete celestial. É aqueles que não quiseram se banquetear com o banquete de Balaão, dos Coraitas. Esses vão se banquetear nas bodas do Cordeiro com o Senhor, louvado seja Deus. E além de dar um maná escondido, o Senhor dá-lhe uma pedra branca. Por que uma pedra branca? Porque na época da cultura desse povo aqui, onde ia ter os tribunais, onde ia ter julgamentos, cada pessoa ali ficava com pedras na mão. Umas pedras eram pretas e outras pedras eram brancas. Se o réu recebesse pedras pretas de todos que estavam ali, é porque ele era considerado culpado e era condenado. Mas se ele recebesse do júri uma pedra branca, é porque ele estava sendo absolvido e era inocentado. Lá seja Deus. E aí Cristo pega essa experiência da cultura da época e diz: ao que vencer, além de dar o maná, eu vou dar uma pedra branca, mostrando: vocês foram absolvidos, nenhuma condenação há sobre a vida de vocês, porque vocês pelejaram na minha presença até o fim. Louvado seja Deus. Eu te pergunto: você quer receber uma pedra branca ou uma pedra preta? Você quer ser condenado ou absolvido? O Senhor tem absolução para você. O Senhor quer nos absolver, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Amém? Então, condenação é para quem está na carne. Nenhuma condenação é para quem anda no Espírito. É para quem vive na dependência do Espírito. Porque quem anda no Espírito jamais vai cumprir as obras da carne, como diz Paulo em Gálatas 5. Louvado seja o Senhor. E nessa pedra está escrito um novo nome, e só quem conhece esse nome é quem recebe. Então, meu irmão, nem eu sei. Só quando a gente receber que vamos saber que nome é esse. Só quem vai saber é quem recebe. Está curioso? Então permanece até o fim. Permanece fiel ao Senhor. Rejeita a doutrina do Nicolaíta, rejeita a doutrina de Balaão, rejeita toda a sedução do mundo, rejeita toda a proposta, ainda que pareça ser boa, mas rejeita, para que um dia você venha comer do maná escondido e receber a pedra branca. Sabe o que é receber a pedra branca? É o que vai Mateus 25 diz: vinde aqui, benditos do Pai, possuir por herança o reino dos céus, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Isso é a pedra branca, a absolvição, é garantia de vida eterna em Cristo Jesus. Mas isso é para quem vencer. A promessa é essa: maná escondido e pedra branca. Lembra da carta de Esmirna? Qual foi a promessa? Quem se lembra? Qual foi as duas promessas que Deus fez à carta de Esmirna? A igreja que está em Esmirna. Agora vamos às perguntas. Oi? Oi? Ser fiel até a morte não é a promessa, não. Era um conselho de Deus. Era: se você for fiel até a morte, aí diz o quê? A promessa era coroa da vida. Qual era a outra promessa?
Carta de Esmirna. Dando na segunda morte. As duas promessas. Se vocês forem fiel até a morte, eu me comprometo em dar a vocês a coroa da vida, a vida eterna. Se vocês forem fiéis até a morte, vencer todas as coisas, eu prometo que vocês não receberão o dano da segunda morte. Amém? E na carta de Pérgamo, maná escondido e pedra branca, louvado seja Deus. As promessas que Deus tem para nós é grandiosa nele. E essas promessas são para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Eu não sei se essa igrejinha aqui, se esse ambiente vai chegar um dia que vai encher de pessoas. Eu não sei. A gente ora para que Deus salve. Se for um, a festa recebe. A gente deve orar por salvação, mas não por quantidade. Salvação. Quantidade não. Salvação. Porque quando é salvação, é Deus que acrescenta. É Deus que opera. Amém?